Bem, sejam bem-vindos a esse vídeo, sou o professor Valtécio, sejam bem-vindos. Esse vídeo a gente vai falar de função cosseno. Eu vou construir o gráfico no GeoGebra da função cosseno e comentar algumas características de período de imagem e fazer algumas transformações também no gráfico, tá bom? Então vamos lá, vamos para o GeoGebra. No caso aqui eu vou usar o seguinte, eu vou começar o mesmo processo do zero. Observem que aqui na barra de entrada do GeoGebra, eu vou sempre colocar as entradas aqui embaixo, tá bom? Então, não se percam aqui na construção. A primeira coisa que eu vou colocar é a função f de x igual a cosseno de x. Pronto. Ele já marcou aqui uma função cosseno. A função cosseno, a função seno e a função cosseno, essas curvas senoides que elas ocupam todo o eixo x. Por que isso? Que elas são funções que têm domínio real. Na prática, tentando explicar para os alunos, é o seguinte, é você imaginar que o x pode ser zero, pode ser positivo, pode ser negativo. Então, ele aceita qualquer número real. Por isso que ela é ilimitada no sentido da horizontal e da vertical, aqui com eixo x. Ó. Tudo bem? Segunda coisa que eu vou fazer, para a gente comentar as características da função seno, é marcar alguns pontos muito especiais. Por exemplo, no seno trigonométrico, a gente sabe que o seno de zero é 1. Por isso que a função seno ela começa aqui do valor 0,1, aqui em cima. Já o seno de 90, que é o π sobre 2, vou colocar aqui π sobre 2, seno de π sobre 2 é 0. Então, ele encontrou esse outro ponto aqui, ó, que é como se fosse o π sobre 2, dá 1,570, essa imagem aqui que chama de B. O seno de π, que é o seno de 180, né, que é o π, o seno de π é menos 1, desculpa, menos 1. Coloquei um zero aqui. Por isso é que o π teve imagem menos 1 aqui embaixo, ó, o C que ele chamou. O seno de 3π sobre 2 é 0. Que é o seno de 270 é 0. A gente percebe isso no ciclo trigonométrico. E o seno de 2π, é 1. Eu coloquei 0. Deixa eu fazer uma edição aqui rápida. Pronto. Seno de 2π é 1. A gente percebe isso no ciclo trigonométrico. Então, você tem esses 5 valores aqui. Olha o que é interessante. Quando você olha para esses 5 valores e observa esse movimento do gráfico até chegar no ponto 2π aqui, que seria o ponto 2π e 1, vou colocar para ele aparecer aqui o valor para a gente aqui. A gente percebe que a partir desse ponto, que é o 2π, quando o ciclo trigonométrico completa uma volta, os valores de cosseno vão começar a se repetir. Então, a função cosseno, ela vai começar a aparecer uma repetição dos resultados. Por isso que a gente fala que a função cosseno é uma função periódica. E aí você percebe o seguinte, que a partir do 2π, que é o período dela, ela começa a fazer movimentos repetidos. Ela vinha aqui nesse movimento decrescente, aqui decrescente, crescente, crescente. Esse movimento aqui na sequência, ele é exatamente o mesmo que aconteceu aqui entre 0 e π sobre 2. Esse movimento é um movimento que já se repete. Então, a gente fala que a função cosseno tem período 2π. Nesse ponto aqui do eixo aqui 2π, ela começou a se repetir. Se eu marcar o 4π, ela vai fazer o movimento novamente. Como assim, professor? Eu quero dizer com isso que quando ela fizer um movimento 2π e mais outro movimento 2π, ou seja, mais uma volta no ciclo, ela vai se repetir. Que seria o 4π e 0. Digitando aqui na barra de entrada. 4π e 0. 4π e 1, desculpa. Estou pedindo um pouquinho que eu gravei um vídeo de cena agora. Gente. Tá aí, ó. 4π e 1. Então, essa repetição, a gente fala que a função cosseno é uma função periódica de período 2π. Tudo bem. Aí, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai falar da questão da imagem. A imagem da função está no eixo y. Esse é o eixo da imagem. A função cosseno tem o valor máximo e o valor mínimo entre 1 e menos 1. Por quê? Porque ela está associada a um ciclo trigonométrico de raio 1, que tem a limitação valor máximo 1, valor mínimo menos 1. A gente percebe isso nitidamente aqui no gráfico. Ó. Ela nunca passa do 1 e nem ela passa do menos 1. Ela tem essa limitação entre 1 e menos 1. Agora, a gente vai pegar essa função cosseno e fazer modificações no gráfico. Como assim, professor? Primeira coisa que eu vou fazer é usar um deslizante. O deslizante é um valor que vai variar. Eu vou acrescentar ele aqui, vou colocar aqui um incremento de 0,5. O que é que significa isso? Que ele vai andar de meio em meio, tá bom? Aí vai cair 1, 1,5, 2,5, e por aí vai. Aí o que acontece? Eu vou marcar essa função cosseno agora, eu vou modificá-la e vou colocar A vezes cosseno. Por que A vezes cosseno? Que aí ela vai depender desse valor de A. Ela desceu aqui na edição, acho que eu posso colocar ela para cima aqui. Posso não. Posso mover ela aqui para cima não. Beleza, deixa ela aqui. Então ficou A vezes cosseno. Como o A é 1, ela não se modificou em nada. Mas na hora que eu coloco aqui o A sendo 2, olha o que acontece quando eu coloquei o A sendo 2.
A função cosseno, que primeiro passava por esses 5 pontos, agora ela não está mais limitada entre 1 e menos 1. Ela já está começando lá do 2 e chegando ao menos 2. Ela ficou 2 vezes cosseno. Ela expandiu a sua imagem. Então, essa função 2 vezes cosseno, ela tem imagem variando entre 2 e menos 2. Eu posso até criar uma nova função aqui, que eu vou chamar de função g de x, igual a cosseno de x, que vai ser a função cosseno original. Eu só vou colocar ela um pouco mais, um pouco menos destacada, vou colocar ela aqui pontilhadinha, só para a gente ter a ideia que ela está lá. Então, vamos aqui. Então, perceba o seguinte, essa função cosseno original, aqui, que está aqui de azul, ela tem uma variação entre 1 e menos 1 na imagem. Já essa nova função, ela está, quando eu coloquei o a sendo 2, ficou a função 2 vezes cosseno, a função f 2 vezes cosseno, ela ficou com a imagem entre 2 e menos 2. Se eu coloco o a sendo 3, mesmo raciocínio, ela vai ficar com a imagem entre 3 e menos 3. Professor, se eu coloco esse, quando eu coloquei o a1, né, o a igual a 1, ficou a função cosseno original, que ficou 1 vezes cosseno. Professor, e se eu coloco esse A sendo negativo? É bem interessante a gente falar do A negativo. Colocar o A sendo menos 1. Quando eu coloquei o A sendo menos 1, a função cosseno original, que é essa azul, deixa eu colocar para aparecer o nome dela aqui para a gente. Pronto. Aqui, ó, a função cosseno original, que é essa função azul, ela tem aqui no movimento anterior, mas quando eu coloquei o A sendo negativo, que ficou, no caso, menos cosseno de x, o A sendo menos 1, ela ficou exatamente o contrário. Como a função original era decrescente, decrescente, crescente, crescente. Essa com A menos 1, aqui menos cosseno, ficou crescente, crescente, decrescente, decrescente. Como se fosse uma espécie de espelho, o eixo X, né? Como se fosse uma reflexão, que a gente chama. Se eu coloco aqui o A sendo menos 2, mesma coisa, só que ela vai expandir a sua imagem, no caso, entre 2 e menos 2, tá bom? Aí agora eu vou fazer uma nova transformação. Eu vou pegar esse A, em vez de colocar ele sendo um produto, eu vou colocar um operador de soma entre ele e a função cosseno aqui. Aí o que acontece? No caso aqui, como o A vai ficar aqui, vou botar o A sendo 0. Quando eu coloquei o A sendo 0, 0 mais cosseno é o próprio cosseno. Então, quando eu colocar o A sendo 1 ou 2, por exemplo, A sendo 2, a função cosseno passou a ter um deslocamento vertical, ela subiu 2 casas. Se eu coloco o A sendo 3, ela subiu 3 casas. Então, só para a gente ter uma referência. A função cosseno original, ela tem imagem entre 1 e menos 1. Na hora que eu coloquei o A sendo 3, ela subiu. Então, a imagem dela aqui ficou entre 2 e 4. Entendeu? Ela modificou a sua imagem, ela teve um deslocamento vertical. Se eu coloco o A sendo lá, por exemplo, menos 4, ela desceu 4 casas, né? Então, ela estava variando entre 1 e menos 1, e agora está variando entre menos 3 e menos 5, porque ficou difícil de ver aqui o menos 5, mas apareceu aqui, ó. Então, você perceba que o valor mínimo dela, que era menos 1, como ela perdeu 4 unidades na vertical, ela desceu, então o valor mínimo dela passou para menos 5. Como o valor máximo dela era 1, quando eu tirei 4 unidades, 1 menos 4 dá menos 3. Por isso que o valor máximo dela agora é menos 3. Essa movimentação aqui é uma translação, a gente não modifica o gráfico, a gente apenas desloca ele. É bem interessante, é um deslocamento vertical. Agora eu vou deixar esse A diferente. Eu vou deixar ele aqui sendo 0, para ficar paradinho em cima da anterior, né, a função original. Agora eu vou colocar um novo incremento aqui, um novo deslizante, que ele vai chamar automaticamente aqui de B. Vou colocar só que ele vai variar também a cada meia unidade, para facilitar. E vou colocar esse B multiplicando a função cosseno. Como assim? Vai ser 2 transformações. O B vai modificar a imagem, por exemplo, o B sendo 2, aí ela ficou entre 2 e menos 2, aqui, entre 2 e menos 2, observando que a função original é essa azul. Cancelar isso aqui. A função original é essa azul, então a função aqui ficou 2 cosseno. Agora, quando eu coloco o A sendo, por exemplo, 1, aqui 2, pronto, a 2. Em vez dela ter, além dessa transformação de ficar modificada a sua imagem, ampliada 2 vezes, ela também teve um deslocamento vertical de 2 unidades. É tanto que ela teve uma variação de imagem aqui entre 0 e 4. Se o B fosse 2 e esse A fosse 0, a imagem dela seria entre menos 2 e 2. Mas quando eu coloquei o A sendo 2, ela subiu 2 casas. Por exemplo, se eu faço essa modificação do B, mas eu faço ele sendo negativo, aí em vez dela fazer esse movimento, ela vai ficar o movimento contrário, uma espécie de uma reflexão aqui. Olha só. Menos 2 aí, tá vendo aí? Então, nesse sentido aqui, a gente pode fazer transformações do gráfico. Mas todas essas transformações que eu fiz não modificaram uma coisa fundamental, que é o nosso período.
Se você perceber, vou até colocar uma reta aqui, x igual a 2π. Essa reta aqui é exatamente um ponto, vou até colocar ela aqui sendo bem discreta. O estilo dela aqui bem tracejado e a espessura da linha bem fina. Aquela coisa bem discreta. Essa reta aqui é exatamente o ponto onde ela começou a se repetir. Ó. Tanto faz aqui, eu fiz qualquer coisa, não modificou o período da função. Seja um deslocamento vertical, seja essa questão de ampliar a imagem, multiplicando a função original aqui, ó, por algum valor, ela não modificou o seu período, sempre o período 2π. Professor, e como é que eu vou modificar esse período 2π? Esse período 2π vai ser modificado quando você fizer alterações nesse próprio x, ou multiplicando ou dividindo ele. Então, para isso, eu vou acrescentar um novo incremento aqui, um novo deslizante, que ele vai chamar de C. Vou colocar aqui 0,5, para ele andar de meia unidade. E vou colocar o C aqui próximo do x aqui. C vezes x. Como ele colocou o A sendo 0, o B sendo 1 e o C sendo 1, acaba que ficou igual à função cosseno original. Agora, se eu modifico esse C, por exemplo, coloco o C sendo 2, o que acontece? Vou dar um zoom. Coloco o C sendo 2. A função cosseno, que é essa azul, ela tem um movimento completo de 0 a 2π. Mas na hora que eu coloquei o C sendo 2, ficou 2x aqui dentro do parênteses, a função cosseno, ela já vai ter o período dividido por 2. Na hora que eu multipliquei o x, eu altero o período dividindo. Então, se eu multipliquei o x por 2, o período vai ser 2π dividido por 2, o período vai ser π. E na prática, o que acontece? A função, que é essa verde, ela teve uma repetição do movimento quando chegou no π, que é exatamente esse valor aqui. Eu vou colocar aqui x igual a π, para vocês perceberem a reta. Exatamente nessa reta aqui, nesse ponto, ela completou um movimento. Tanto é perceptível isso, que quando chegou no 2π, ela já fez o mesmo movimento. Quando chegou no 3π, que é esse ponto aqui, ela já fez o mesmo movimento. Professor, e se eu coloco, por exemplo, aqui 4π, desculpa, 4x aqui, aí ela vai fazer mais movimentos ainda. É só você perceber que dentro desse intervalo de 0 a π, que é esse valor aqui de 0 a π, ela já fez 2 movimentos. Então, nesse caso, o período dessa função ficou π sobre 2. Perceber ele aqui, ó. É só você perceber que nesse ponto do gráfico, vou melhorar aqui para vocês a visualização. Só vocês perceberem aqui que de 0 até esse B, que é o π sobre 2, ela já completou seu movimento. É tão perceptível isso que quando a gente chegar no 2π, ela já fez 4 movimentos completos. Ó. 1 movimento, 2 movimentos, 3 movimentos e 4 movimentos. Então, olha só como a função ela depende desse C para alterar o seu período aqui, desse valor que está próximo do x. Professor, e se esse x for dividido? Se esse x for dividido, aí o período vai ser ampliado. Então, por exemplo, se você pegar o x e dividir por 2, aí o período vai ser multiplicado por 2, vai ficar 4π. Para a gente aqui, eu não vou colocar um meio aqui, uma fração, vou colocar um 0,5, que aí vai ser imediato aqui para a gente. Pronto, 0,5. Olha só aqui, ó, o período. Ó. O período 4π é esse ponto. Então, de 0 a 4π é que a função completou um período. Então, novamente, eu vou animar e vou agradecer quem assistiu o vídeo até o final. Eu fiz a animação aqui para vocês perceberem as transformações do gráfico na medida que o A, o B e o C estão variando aí. Está tendo várias transformações. Agradeço todo mundo, viu? Interrompeu o vídeo. Valeu, galera.